Eu me lembro que quando eu era criança eu sempre lia muito quadrinho. E eu me lembro de uma frase que era entre os meus heróis favoritos, que era o Homem-Aranha, que também passou no filme essa frase, que era: lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E pensando nisso, eu comecei a pensar que, poxa, poderes e obrigações trazem consigo responsabilidades juntos. E se você se lembrar da história do Homem-Aranha, ele sempre se lembra de grandes poderes vêm grandes responsabilidades, porque ele foi omisso. No momento em que um ladrão estava saindo, ele podia ter pego o ladrão, e porque ele não pegou o ladrão, o seu tio Ben morreu. Isso me lembra de uma frase do nosso mestre, que se encontra lá em Lucas, que fala que a quem muito é dado, muito será cobrado. E se você sempre olhar o contexto em que essas frases, esse versículo, essa frase do Homem-Aranha tá, ele sempre traz à tona aquela coisa de, o problema está que você pode fazer algo e você não fez. A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito tem poder, muita responsabilidade será cobrada. E em meio a essa vida que vivemos, essa vida cristã que nós temos, muitas vezes nós esquecemos que temos coisas para fazer. Nós simplesmente nos preocupamos em não fazer a coisa errada e esquecemos de fazer a coisa certa. Para o cristão, nós não simplesmente devemos fugir do errado, devemos sim fugir do errado. Mas não é somente isso. É saber que tem que se fazer o certo. É saber que tem que se fazer algo. Mesmo quando você pode não fazer, mas você sabe que tem que fazer. Vejo diversas vezes pessoas que, com chamados, com obrigações, com responsabilidades, mas preferem não fazer, preferem fugir. Olhamos para a história de José, um homem extremamente impressionado no canto que não era a casa dele. Ele tinha um dom que era interpretar sonho. E quando se foi cobrado, quando se foi falado, alguém precisa interpretar o sonho, ali estava José. Ele tinha esse dom, ele tinha esse presente de Deus. E na hora que precisou usar, usou. E quantas vezes na nossa vida cristã, na nossa vida como pessoa mesmo, nós não fugimos de nossas obrigações. Nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Deus nos deu o doutor de conhecimento, academicamente falando, humanamente falando. Mas nós preferimos fugir disso, nós preferimos estar longe das responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Deus nos deu capacidade para fazer algo e preferimos fugir dela. Fugimos desse mission day, essa missão de Deus. E deixamos todas as responsabilidades para missionários, pregadores, mas quando a responsabilidade é de todos nós. Nós temos uma responsabilidade para com o reino de Deus, mas preferimos ser omissos do que fazer. E óbvio que a omissão, esse grande erro da omissão, esse grande poder, a gente se lembra daquele versículo que diz que foi colocado poder nesse vaso de barro que somos nós. E esse poder que é o Evangelho de Deus colocado em nossas vidas, nós também fugimos dele. Nós temos a responsabilidade da proclamação do Evangelho, de pregar o Evangelho, de demonstrar o Evangelho. Mas preferimos nossos bancos confortáveis, nossa vida pacata. Nós fugimos da responsabilidade de Deus. Nós fugimos da missão de Deus. E nas coisas óbvias que nós temos que fazer, nós arrumamos desculpa no dia a dia. E esquecemos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se trata do fato de que somos omissos com aquilo que Deus mandou a gente fazer. O pecado por omissão. Que o nosso coração possa estar voltado para Deus. E que nós não simplesmente fujamos do errado, mas façamos tudo o que está em nossas mãos para fazer, para que o reino de Deus cresça. Deus abençoe.